abrir o entendimento para nós. Você que é mais inteligente do que eu vai entender também. O que aconteceu para que todos, ou provocasse, ou fosse gerado, que todos o estivessem esperando? Jesus era um profeta famoso, mais famoso que Josué. A Bíblia diz que Josué era famoso, destruiu, ou derrubou, ou afundou as muralhas de Jericó e absorveu fama. Era, mas Jesus é um profeta maior que Moisés, maior que Abraão, maior que Josué. Então toda a fama humana, ele é superior em todos os sentidos. Então todos conheciam Jesus desde os 12 anos. Aos 12 anos ele não é tão famoso quanto os 30, mas quando ele absorve a fase adulta, porque para judeu a tradição é essa, ele só absorve, ou ele só é adulto a partir dos 30 anos. Nós brasileiros é a partir dos 18, mas se Jesus quisesse tirar a habilitação na época dele, ele só poderia tirar os 30 anos. Mas como ele não precisa ter habilitação para andar de carroça ou em cima de bois, porque ele gostava muito de andar a pé, isso aqui é um exemplo para nós, ele não entra na autoescola para tirar sua habilitação, não, pelo contrário, ele absorve fama, não porque ele quer, não porque ele era, porque a Bíblia diz, Paulo vai se referir, que ele usurpa, ele deixa toda a sua glória, a coroa de glória, a vestimenta de glória, a indumentária de glória, os seus sapatos de glória, o seu cavalo branco, ele vai tirar o seu nome da sua coxa que estava ou está agora escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, vai descer no ventre de Maria, se manifestar, se reencarnar da melhor maneira possível, que eu quero que você entenda. Ele vai se manifestar no ventre de Maria e ele vai começar o seu ministério aos 30 anos. Jesus não força a barra, Jesus não precisa colocar o seu nome nas rádios da época, como a 93 ou a Melodia, ou também outras aí famosas, não. Jesus não precisa entrar no programa do Rádio Gil, do Silvio Santos, da Carla Pérez, e seja qual seja a rádio televisiva, para ir atrair fama, não. Ele acredita em uma coisa, naquilo que Isaías disse, que o seu principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele acredita, além de todos, que a unção atrai fama. Querido, quem tem unção não precisa forçar nada. Quem tem unção aqui não precisa gritar muito. Quando ele pega nesse microfone, Deus se manifesta e ele evidencia que ele tem unção. Isso diz Isaías, que é a unção que quebra o jugo. Está doente, a unção cura. Está enfermo, a unção restaura. Está caído, a unção levanta. Está triste, a unção faz você abrir um sorriso com gás e te dar alegria. É a unção que faz isso. Diga, a unção faz muita coisa. Muita coisa. Amém? Ele vai acreditar nisso e vai iniciar o seu ministério. Como ele não possa ir atrás de fama, a Bíblia diz que todo estava esperando Jesus, porque todos sabiam, conheciam. Lembrou de Bartimeu, lembrou que ele entrou na casa de Zaqueu, lembrou que ele transformou a mulher que tinha um pombal cheio de demônio dentro dela, e aí a sua fama começa a crescer, a evidência da presença de Deus. Deus começa a soprar o nome do seu filho Jesus no meio das vielas, dos becos, da rádio da época, e Jesus agora começa a andar em toda Samaria, em toda Jerusalém, e a Bíblia diz que todos o estavam esperando, porque tinha ouvido falar de Jesus. Eu não disse tinha escutado, porque quem escuta uma hora entra no seu ouvido e depois quando ele vira já foi embora e não lembra mais. Mas quem ouve e pratica, quem ouve e guarda, lembra, quem ouve e entende, quem ouve não peca, quem ouve recebe, quem ouve obedece. Escutar é diferente de ouvir. E Jesus começa, quando ele sai de Gênero, quando ele sai da aldeia dos Gadarenos e está indo em direção a esta cidade chamada Galileia, a Bíblia diz que todos estavam esperando, como eu já falei, só que vai acontecer um detalhe na história. Quando ele está chegando à beira da praia, está atravessando o mar da Feira, ou o mar de Tiberíades, ou de Cafarnaum, ou o Jordão, que quer dizer a mesma coisa, a Bíblia diz que se prostra diante dele um homem que se chama Jairo. Você já observou, Lucas, ele tem uns detalhes que é admirável. E eu não gosto dos outros, mas Lucas, ele é um camarada mais inteligente, ele igual às faculdades. Ele tinha algumas formações acadêmicas da Grécia, e ele se refere a Jesus de uma forma muito peculiar e muito minuciosa. E ele vai se referir a esse homem Jairo e vai dizer a posição dele, o que ele é, príncipe da sinagoga, vai dizer qual é a situação que ele está evidenciando no momento correto. Ele
problema dentro de casa, a sua filha está na beira da morte, que tem aproximadamente 12 anos, e a Bíblia vai se referir a esse homem com muitos detalhes. Por que é que a Bíblia vai se referir a Jairo dessa